Olá a todos, boa tarde, bom dia, boa noite. Que hora você vai estar vendo este vídeo. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, né? Como eu falei lá no aviso, vamos estudar agora o que é o templo, né? Será se o Eterno, o Criador, ele mandou o povo fazer templo para adorar ele? Nós vamos ver agora um estudo. Talvez nós não façamos um só vídeo, mas talvez uns 3 ou 4 vídeos, que ele é muito extenso. É um estudo bem teológico. E nós vamos ver aqui a história, né, do Antigo Testamento sobre o templo e o que as Escrituras nos diz sobre essa questão, né? É realmente necessário fazer templos de pedra para adorar a Deus? É necessário abrir milhares e dezenas de igrejas para se adorar a Deus? Nós vamos ver isso agora, esse estudo aqui, bem aprofundado. O que é o templo? É uma pergunta, né? O moderno cristianismo é obcecado pelo tijolo, o concreto e as paredes. Isso sem falar das cúpulas, obeliscos, sol, lua, estrelas e etc. Tem uma passagem bíblica em Ezequiel capítulo 8, 2 Reis capítulo 23 e 1 Reis capítulo 11, né? Você pode anotar aí, nós vamos ler que é muito extenso, é onde Deus vai falar essa questão do templo, né? Quando um grupo de crentes começa a reunir-se, sua primeira ideia é encontrar um salão. Parece que os testemunhos de Jeová, neste aspecto, dão um banho nos evangélicos, porque pelo menos eles sabem a diferença entre lugar de reunião e templos. Vamos começar lá no Antigo Testamento. O tabernáculo foi mandado construir pelo próprio Adonai, que deu até mesmo as medidas, o mesmo ocorrendo com o templo. Abre parênteses. Porém, veremos o porquê adiante. As sinagogas eram uma iniciativa dos judeus para ser apenas um lugar de leitura e não tinha o caráter de um lugar de adoração. Abre-se parênteses, o qual estava em Jerusalém e em nenhum outro lugar. Deuteronômio 12, capítulo 12. Hoje temos um tabernáculo, um lugar para estarmos e adorarmos a Deus. Mas qualquer cristão que considera um edifício de pedra ou tijolo, um lugar físico, enfim, como sendo lugar de adoração, está desprezando o que diz a palavra de Adonai. Está até mesmo rebaixando o lugar de adoração. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Hebreus 8, versículo 1 e versículo 2, e Hebreus 10, versículo 19 e versículo 20. Portanto, nosso santuário, nosso tabernáculo, o edifício santo onde podemos entrar para adorar, está no céu. Não se encontra mais sobre esta terra, como no tempo da antiga dispensação. Não é mais feito por mãos de homens, e não tem mais sacerdotes pecadores e falhos. Não, nosso lugar de adoração está no céu.
tendo o próprio Senhor Jesus Cristo como nosso sumo sacerdote. Qualquer coisa menos do que isso é voltar ao judaísmo, é ficar nas sombras e deixar de usufruir o cumprimento da palavra de Deus. Hebreus 8, versículo 4 e versículo 5. Eu espero que entenda que o cristianismo que você vê ao redor é uma mistura de judaísmo. Isso foi estabelecido pelo catolicismo romano, com seus templos consagrados, sacerdotes, altares, rituais, roupas especiais, velas, fumaça e toda a parte audiovisual, bem como todo o aparato para uma adoração exterior, como era no tempo do Antigo Testamento. Tudo isso foi adotado em muitos pontos pelo protestantismo, que preservou a ideia de templos, sacerdotes. Algumas denominações usam esse termo para o pastor, como também chama de altar, o lugar onde está o púlpito. E rituais, como ao invés de ceia de amor, herdaram do catolicismo o termo Santa Ceia, totalmente errado. Falaremos sobre isso mais adiante. Tudo isso tem a ver com o judaísmo. O véu não rasgou na vida deles, os católicos e protestantes. 2 Coríntios, capítulo 3. Tudo isso tende a uma adoração terrena, dentro de um sistema humano de ritos e lugares santificados. Cristo sofreu fora do arraial que representava todo o sistema judaico, e por isso a palavra nos exorta a sairmos a Cristo, ou para estarmos com Cristo, para fora do arraial. O sistema religioso judaico, levando seu vitupério ou sua rejeição, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Hebreus 13, de 10 a 15. Se temos que sair a Cristo, é porque Ele está fora de todo o sistema judaico. E a mesma situação você encontrará em Laodiceia, que representa os últimos dias da igreja, antes do arrebatamento. O Messias encontra-se do lado de fora, à porta, batendo e esperando ser atendido por aqueles que ouvirem a sua voz. Apocalipse 3:20. Embora essa passagem seja muito usada em evangelismos, dirigindo-se ao pecador sem um Salvador, no seu contexto está conectada a Laodiceia, ou seja, os cristãos. Ouve a minha voz, se refere a escutar a palavra do Criador, conforme é revelado nas Escrituras, e não ser levado pelos costumes dos homens. Qual é então a verdadeira casa de Adonai? Existe uma música gospel bem conhecida que diz: fico feliz em vir à sua casa, ergue minha voz e cantar aleluia. Conforme Hebreus 3:6, deveriam cantar: fico feliz em ser a sua casa. Lembre-se primeiramente que no Salmo 122 está claro: a casa de Adonai no Velho Testamento era Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que contém o nome do Pai, Yahweh, o Criador dos céus e da terra. Shalaim, casa, ou seja, a casa de Adonai, o seu povo, a sua congregação, e não edificações humanas. O irmão Gleverton Maritim nos traz agora um excelente estudo sobre a casa de Deus. Vamos lá. Em 2 Samuel 7, versículo 2, versículo 3, Davi revela
ao profeta Natã o seu desejo de edificar uma construção para ali colocar a arca de Deus, porque disse Davi ao profeta: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, ao contrário do que esperava, o próprio Eterno se manifestou contra esta intenção de Davi. Pois assim disse o Senhor por intermédio do profeta Natã, naquela mesma noite, versículos 5 e 6. Edificar-me-eis tu casa para minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, mas andei em tendas e em tabernáculo. Ao referir-se a este episódio, o escritor do livro de Crônicas deixa assim registrado em seu livro as palavras do Eterno, 2 Crônicas 17, 4 e 5. Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Ao referir-se ao Egito, Deus estava lembrando a Davi da nação governada por Faraó, onde o povo de Israel viveu durante 430 anos, e onde foi oprimido. Israel era a nação derivada das 12 tribos dos 12 filhos de Jacó, neto do patriarca Abraão, com o qual Deus fez aliança e para o qual prometeu colocar sua bênção para fazê-los prosperar, ele e sua descendência. Os israelitas eram os herdeiros da promessa feita a Abraão, Êxodo 2, 23 a 25, e Gênesis 12, 17 a 19. Quando Deus livrou Israel do Egito, por intermédio de Moisés, falou com este no monte a respeito da necessidade do povo em trazer oferta para a construção do tabernáculo, local este onde deveria ser depositado a Arca da Aliança. Êxodo 25, de 1 a 9. O qual foi levantado no deserto conforme a instrução do Senhor dada a Moisés. Êxodo 40, 17 a 19. Em todas as suas peregrinações, os filhos de Israel levaram o tabernáculo consigo conforme a direção do Eterno. Êxodo 40, 34 a 38. Quando Deus se manifestou a Davi, deixou claro que, ao contrário do que acontecera com Moisés, no caso do tabernáculo, ele não havia pedido a Davi que ele edificasse uma construção. Êxodo 40, versículo 7. E em todo lugar em que achei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que me não edificareis uma casa de cedros? Veja, o relato segundo que está registrado em 1 Crônicas 17, 6. Pois todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificareis uma casa de cedros? Tais passagens, conforme que está na Escritura, mostra claramente que a ideia de se construir um templo ou uma casa para a morada do Altíssimo nunca foi fruto da vontade de Deus. E que, embora o próprio Deus, algum tempo depois, consentisse com tal ideia, como veremos bem mais adiante, a construção em si do templo foi fruto de uma total confusão e distorção da profecia dada pelo Senhor. Um resultado para lá de concreto do que acontecer quando as palavras de Deus são mal
interpretadas. Para fundamentar tal afirmação, leia atentamente as próximas passagens em que Deus entrega a profecia, por intermédio do profeta Natã a Davi, após lembrar-lhe de onde ele havia tirado aquele que foi considerado um homem segundo o seu coração. Versículos 10 a 17. E preparei lugar para meu povo, para Israel, e plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da perversidade o aflinjam, como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, te dei descanso de todos os meus inimigos. Também o Senhor te faz saber que o Senhor te fará a casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens, mas a minha benignidade se não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. No livro de Crônicas, na Bíblia do primeiro livro, capítulo 17, vemos de 9 a 15, está registrado o mesmo que acabamos de ver citado acima. Mas vamos iniciar aqui a análise do que foi dito e posteriormente do que foi interpretado por Davi e mais adiante o que foi repassado por ele a Salomão, seu filho e sucessor. Muito bem, meus amados irmãos, vamos ficando por aqui. Na próxima aula vamos dar continuidade a esse estudo e nessas primeiras palavras aqui que nós conseguimos transmitir, já vemos claramente que não era de maneira nenhuma a intenção do Criador construir casa de pedra para o povo adorar Ele. Não. Mas vamos dar continuidade a este estudo, ele é muito profundo, um estudo teológico, e que mostra a verdadeira intenção do Criador para com o seu povo Israel. Tá bom? Então ficamos atentos, até a próxima oportunidade, até a próxima lição, se Deus quiser.